Entrarmos a pauta do dia, está ranqueada a palavra. Eu queria apenas, mais uma vez, agradecer o atendimento diligente do nosso convite pelo conselheiro Fernando Toledo para compor o quórum da nossa sessão de hoje. Nada, Excelência, que fico agradecido pela compreensão de Vossa Excelência. Com a palavra, então, para a relatoria, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhor conselheiro Fernando Toledo, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Estela Miró, eu tenho apenas 2 processos para relatar nesta sessão de Câmara. Um deles trata de denúncia e o segundo uma representação. Passou a relatoria do primeiro processo, é o TCAL número 7.621 de 2018, é uma denúncia do coordenador nacional do movimento Caras Pintadas. Essa denúncia é contra a senhora Emanuela Corado Acioli de Moura, atual prefeita do município de Barra de Santo Antônio, Alagoas. Trata-se, portanto, do ofício número 03/2016, encaminhado pelo coordenador nacional do movimento Caras Pintadas e coordenador-geral do MCCE de Alagoas, por meio do qual comunica supostas irregularidades cometidas pela atual prefeita do município de Barra de Santo Antônio, senhora Emanuela Moura, visando obter apoio político para a candidatura de sua filha a deputada estadual, Cibele Moura, mediante auxílio financeiro indevido para time de futebol daquele município. Em síntese, conforme documentação anexadas aos autos, a atual gestora do município de Barra de Santo Antônio teria feito o pagamento no valor de R$ 1.425 por meio de cheque a um administrador de time de futebol, através de interposta pessoa, em troca de apoio político para a candidatura a deputada estadual, a candidatura a deputada estadual de sua filha. O destinatário do cheque precisou fornecer dados pessoais à prefeitura e, no momento de recebê-lo, notou que o mesmo era nominal e que junto havia um contra-cheque com seus dados como se fosse servidor do município. Acompanhando a denúncia vieram cópia da portaria número 06/2018, referente à abertura de procedimento preparatório de inquérito civil público do Ministério Público Estadual de Alagoas, cópia do termo de declaração e do documento de identidade da declarante, cópia do cheque número 002639 da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.425 emitido pela Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, e cópia da notificação dirigida ao Conselho Tutelar de Barra de Santo Antônio para comparecimento ao MPE. Os autos foram ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou por meio do parecer número 1654/2018 da 2ª Procuradoria de Contas, que foram juntados as folhas 14 e 15 dos autos, concluindo pelo conhecimento da denúncia e apuração dos fatos noticiados. Aqui, como de hábito, eu registro a competência deste Tribunal de Contas para apurar denúncias e representações que relatem a ocorrência de irregularidades e ilegalidades decorrentes de atos praticados por qualquer agente público sujeito à sua jurisdição. E na fundamentação, eu faço aqui preliminarmente a conferência aqui do preenchimento dos requisitos para admissibilidade da representação, conforme disposto nos artigos 43 da nossa lei orgânica e artigo 191 do nosso regimento interno, que é a resolução 003/2001. Bem, eu verifiquei que o denunciante está qualificado nos autos, refere-se a responsável sujeito
a jurisdição dessa Corte, nos termos do disposto no artigo 5º da nossa lei orgânica, e a matéria objeto da denúncia está inserida no controle de legalidade exercido por esta Corte de Contas alagoana. No que se refere aos indícios e provas quanto aos fatos regulares noticiados, cabe registrar que os autos encontram instruídos com cópias de cheque e do termo de declaração prestado ao Ministério Público Estadual pela pessoa que o recebeu e repassou ao administrador do time de futebol. Portanto, entendo que estão preenchidos os requisitos para a admissibilidade da denúncia. E aqui eu faço nota de que, conforme consta no termo de declaração, o pagamento no valor de R$ 1.425 foi realizado no intuito de receber em troca apoio político para a candidata a deputada estadual de Cibele Moura, filha da atual prefeita do município de Barra de Santo Antônio, e que, para receber o cheque, a declarante precisou fornecer seus dados pessoais à prefeitura. Entretanto, no momento do recebimento, notou que o cheque era nominativo e que havia um contra-cheque com os dados da declarante, como se a mesma fosse digitadora do município. É o que consta na denúncia. Percebe-se que, a partir da análise do documento supracitado, que a prefeitura tentou revestir o ato ilegal com áreas de legalidade, fazendo com que parecesse que o pagamento estava sendo feito como remuneração a um servidor do município, quando, na verdade, se tratava de pagamento irregular realizado a particular para atender interesse pessoal da prefeita municipal. É o que traz a denúncia. Convém esclarecer que a prática de ato administrativo com desvio de finalidade ou com finalidade que não atenda ao interesse público revela-se evada de vício insanável, podendo ainda configurar ato de improbidade administrativa. Ademais, a conduta também pode ensejar dano ao erário municipal, uma vez que a prefeita do município estaria utilizando o recurso público de forma ilegal para atender interesse particular consistente em apoio político à candidata a deputada estadual, sua filha. Então, a denúncia ela está bem sustentada com documentos que dão indício mesmo da irregularidade, que impõe a apuração por parte desta Corte de Contas. Assim, o meu voto é no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente denúncia, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 do nosso regimento interno, sobrestar o processo no gabinete deste conselheiro relator para que sejam realizadas as audiências e diligências que determinar a fim de instruir o feito e dar ciência da presente decisão com envio de cópia deste acórdão à prefeita do município de Barra de Santo Antônio, senhora Emanuela Corado Acioli de Moura. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Com a palavra, o órgão ministerial junto à Corte. Apesar de a denúncia envolver aspectos eleitorais, é inegável a competência do Tribunal de Contas do Estado, uma vez que a possível utilização de recursos públicos em desvio de finalidade e ainda questões do próprio ato de gestão, né, onde há indícios de simulação, de acordo com o parecer aqui exarado nos autos pela 2ª Procuradoria de Contas, há indícios suficientes da existência de fraude nos atos apontados na denúncia, vez que, conforme relatado, busca-se revestir ato administrativo irregular com áreas de legalidade a fim de burlar o controle sobre a atividade ilícita. E nós temos por atendidos todos os requisitos regimentais para a admissibilidade da denúncia, pelo que o Ministério Público de Contas requer o recebimento da representação,
a realização de diligência junto à Prefeitura da Barra de Santo Antônio para que envie a ficha funcional, folha de pagamento, contra-cheque, contrato ou ato de nomeação, folha de ponto, qualquer documento apto a comprovar que a senhora Mara Júlia dos Santos Lins Freitas manteve vínculos com o município. Requer a requisição à Caixa Econômica Federal dos dados da pessoa que efetuou o saque do cheque número 302639, emitido pelo município da Barra de Santo Antônio. Requer a intimação da prefeita do município de Barra de Santo Antônio para que se manifeste a respeito do teor das imputações, em especial sobre o vínculo funcional da senhora Mara Júlia dos Santos Lins Freitas, bem como sobre o atendimento aos requisitos do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na suposta execução da despesa pública consistente em oferecer auxílio financeiro a um time de futebol, que posteriormente o feito tramite junto aos órgãos de instrução da Corte, indo subsequentemente ao Ministério Público para parecer final. Conselheiro, Vossa Excelência já pronunciou seu voto. Isso. Então, em discussão e votação, eu queria só acrescentar em que, se configurando isso, posso acreditar que uma só conduta ela atingiu várias partes do ordenamento jurídico. Algo assim, por mim, tido como odioso, fazer do público extensão do privado. Mas em discussão e votação, o conselheiro Fernando Toledo, como se manifesta? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também o acompanho pela admissibilidade e constante apuração. Aprovado. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, agora passo ao segundo processo. É o TCAL número 1418/2018. Trata-se do ofício número 292 de 2017, oriundo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas, por meio do qual encaminha cópia do relatório de fiscalização constante do processo número 46.201.001.200/2017-71 daquela superintendência, referente à inspeção realizada no município de Santa Luzia do Norte. Em síntese, o relatório de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas revela que as contratações de servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público realizadas pelo município de Santa Luzia do Norte violam os limites constitucionais estabelecidos no artigo 37, inciso 9. Além do mencionado relatório de fiscalização, foram trazidos aos autos cópia da Lei Municipal número 330, de 16 de junho de 1998, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do município de Santa Luzia do Norte. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 951/2018 da 2ª Procuradoria de Contas, sugerindo o recebimento da representação nos termos do artigo 192 e 193 do Regimento Interno e a intimação do atual prefeito do município de Santa Luzia do Norte para que se manifeste a respeito do teor da denúncia, bem como informações sobre a realização ou não de processo seletivo simplificado prévio para as mencionadas contratações. Esse é o relatório, senhor. Com a palavra ao Ministério Público junto à Corte. Trata-se de denúncia em que, na verdade, representação em que é apontada possível irregularidade em contratações temporárias de excepcional interesse público efetuadas pelo município de Santa Luzia do Norte. Foi constatado que o último concurso foi realizado em 2004, que no momento da inspeção haviam 307 servidores efetivos, 54 comissionados e mais de 113 contratados temporários por excepcional interesse público, sem que haja a comprovação de que essas contratações se inserem naqueles permissivos constitucionais e ainda dentro de uma conformação do que estabelece a lei municipal, uma vez que a contratação temporária ela só é possível se houver um regramento local sobre a matéria, estabelecendo as hipóteses.
Então, tendo por atendidos os requisitos de admissibilidade, estando bem identificados os fatos, sendo o objeto de competência do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas requer o recebimento da representação, a intimação do atual prefeito do município de Santa Luzia para que se manifeste a respeito do teor da denúncia, apresentando os atos e fundamentos concretos que justificaram as contratações temporárias efetivadas pelo Poder Público Municipal, amparado pela documentação pertinente, bem como informações sobre a realização ou não de processo seletivo simplificado prévio a essas mencionadas contratações. Posteriormente, como de praxe, requer que o feito tramite junto aos órgãos de instrução, retornando para parecer conclusivo no Ministério Público de Contas. Com a palavra. Sim, aí, senhor presidente, eu novamente aqui faço o registro da competência desta corte para apuração de denúncias e representações. E a fundamentação, ela se baseia especialmente em verificar os requisitos para admissibilidade da representação e trazer as supostas infrações e irregularidades apontadas na representação. Bem, de acordo com as nossas normas regimentais e da nossa lei orgânica, no caso em tela eu verifico que a representação se trata de matéria afeta a competência desta corte, refere-se a administrador sujeito à jurisdição deste tribunal e contém nome, qualificação e endereço do representante, conforme exige a norma. Quanto ao indício ou fato da irregularidade, o representante trouxe aos autos relatório de inspeção realizada no município de Santa Luzia do Norte pelo auditor fiscal do trabalho, senhor José Prado de Melo Júnior, em que relata, em síntese, que as contratações temporárias para atendimento de excepcional interesse público efetuadas pelo município violam norma constitucional estabelecida no artigo 37, inciso 9, em flagrante burla ao concurso público. Assim estabelece o artigo 37, inciso 9, me permita a leitura. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios estabelecerá os princípios, ou melhor, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí no inciso 9, ele dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, esse dispositivo constitucional, ele estabelece que a lei, ela deve estabelecer os casos de contratação em que cabe a contratação por tempo determinado. E esses casos, eles devem ser estabelecidos conforme determina a Constituição, apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, ele indica a única, digamos, maneira em que se pode estabelecer essas contratações por tempo determinado. Informa o auditor fiscal do trabalho que o último concurso realizado no município ocorreu lá em 2004, ou seja, há cerca de 13 anos, e que a partir de 2004 foram contratados cerca de 650 trabalhadores temporários naquele município. Informa ainda que à época da inspeção realizada, o município possuía cerca de 113 contratados temporariamente, ou seja, com fundamento no que dispõe ali no inciso 9 da Constituição Federal e na Lei Municipal número 330, de 16 de junho de 1998. Com relação a essa norma, pude constatar aqui numa leitura rápida, até mesmo porque ela possui apenas 5 artigos, que não foram estabelecidas as hipóteses que caracterizam o excepcional interesse público que autorizaria a contratação temporária por parte do chefe do Poder Executivo.
Ou seja, aquela norma não estabelece os casos e condições em que configuraria o excepcional interesse público, autorizadores das admissões temporárias de pessoal pelo chefe do Poder Executivo daquele município. A esse respeito, o STF, no recurso extraordinário número 658.026 de Minas Gerais, ele assenta que é inconstitucional a lei que, de forma vaga, admite a contratação temporária para as atividades de educação pública, saúde pública, sistema penitenciário e assistência à infância e adolescência, sem que haja demonstração da necessidade subjacente. Portanto, essa norma, como pode-se constatar, ela não traz, ou melhor, não estabelece esses casos de necessidade de excepcional interesse público. O pronunciamento do STF acerca do provimento de cargos na esfera municipal aduz como preponderante a oferta de concursos públicos. Assim se pronunciou o STF na ação de inconstitucionalidade ADI número 3.649 do Rio de Janeiro. Ele diz lá que a prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público, artigo 37, inciso 2º da Constituição, as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição e devem ser interpretadas restritivamente. De outro modo, a lei número 330, de 16 de junho de 98, nos termos em que foi aprovada, possibilita ao prefeito municipal contratar pessoal por tempo determinado de forma indiscriminada, abusiva e, nas palavras do auditor fiscal do trabalho, priorizando-se a contratação de servidores aliados e fiéis a cada gestor. Os trabalhadores são transformados em moeda eleitoral, votando no pleito eleitoral pela continuidade da gestão atual ou de seus aliados, com o único intuito de manter seu emprego. Essas são as palavras do auditor fiscal em seu relatório. Ele chama atenção, ou melhor, chama atenção que naquela norma, à disposição do seu artigo 2º, que estabelece em 24 meses o prazo de duração dos contratos temporários, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, os contratos por tempo determinado para atender excepcional interesse público no município de Santa Luzia do Norte poderá perdurar por até 4 anos, coincidentemente o mesmo período do mandato do chefe do Poder Executivo. Ou seja, o serviço público excepcional, extraordinário, incomum, inabitual, não frequente, que justificaria a contratação por longos 4 anos. Quais seriam esses serviços? Então, os indícios são fortes de que tanto a norma municipal quanto a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de excepcional interesse público naquele município não estão condizentes com o que dispõe a Constituição Federal. Ante o exposto, entendo que as informações e documentos trazidos aos autos constituem indícios suficientes a recomendar a apuração da irregularidade apontada, impondo o prosseguimento da instrução processual. Assim, o nosso voto é no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições, decida por conhecer da presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, previsto no artigo 191 do nosso regimento interno, e determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete do relator para que sejam realizadas as diligências e audiências que determinar a fim de instruir o feito, e dar ciência da decisão ao prefeito do município de Santa Luzia do Norte, senhor Edson Mateus da Silva, encaminhando-lhe cópia do acordo. Como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Pois não. Já concluiu o voto. Tá. Em discussão e votação, mas antes disso o Ministério Público queria usar da palavra. Eu gostaria de fazer só um complemento à minha manifestação.
apenas corroborando com tudo que foi exposto pelo conselheiro relator. Essa situação de contratações temporárias irregulares é uma situação que nós vemos com muita frequência, de uma forma disseminada em todos os municípios do Estado. No âmbito da 5ª Procuradoria de Contas, nós fizemos um levantamento amplo, isso gerou 16 representações ao Tribunal de Contas, havendo uma ampla pesquisa junto à Justiça do Trabalho, que demonstrou a existência de um grande volume de condenações no momento da saída desses contratados temporários, e isso demonstrava a perpetuação de temporários por anos, 5, 10 anos um temporário, quando a gente sabe que a contratação temporária é para atender uma necessidade transitória de excepcional interesse público. E, além de se ter essa constatação de ser uma prática disseminada nos municípios, nós temos também que é competência constitucional do Tribunal de Contas apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão, do que se exclui somente a admissão para cargos em comissão. Então, nós temos como forma de admissão o provimento de cargos efetivos, através de concurso público, a nomeação para cargos de comissão e essa figura excepcional da contratação temporária. Contratações temporárias e provimento de cargos efetivos, eles devem ser submetidos ao tribunal para registro desses atos de admissão. E essa é uma competência que, ao contrário do que ocorre com as aposentadorias e as pensões, as reservas, ela não vem sendo exercida como deveria, né, pelo tribunal. Eu trago apenas esse complemento para que essa notícia que foi trazida nessa ocasião por uma auditoria de um órgão de controle fora do Tribunal de Contas, ela passe a ser corriqueira no tribunal por uma atuação própria dessa Corte de Contas no exercício da sua própria competência constitucional. Era somente esse complemento para que não se trate somente da análise isolada do caso desse município, mas que seja uma provocação para uma atuação mais ampla da Corte. Senhor presidente, só Continua, senhor. assim, endossando as palavras do Ministério Público de Contas, que a gente verifica nos municípios, pela nossa experiência já com controle externo, é que é muito comum esse tipo de infração. Então, não só aqui no estado de Alagoas. Então, existe um abuso, de certa forma, de alguns gestores com relação a essa norma. E o auditor fiscal do trabalho, ele colocou muito bem aqui no seu relatório, assentando aqui, registrando que isso aí acaba, de certa forma, aquele servidor querendo se perpetuar no emprego, acaba tentando, fazendo com que não só ele, mas todos que se beneficiam, digamos, desse emprego temporário, acabe votando naquele gestor no próximo pleito para permanecer no emprego. O que eu entendo também que é vedado. Uma vez a pessoa contratada temporariamente, ele não pode ter, ele não deveria ter, pelo menos, o seu contrato renovado, deveria ser uma outra pessoa, porque isso aí caracterizaria, né, a burla ao normativo, né, que todos nós sabemos que a Constituição, nesses casos, prevê concurso público para atividades corriqueiras, permanentes da administração pública. Então, não é raro acontecer esses tipos de contratações para cargos em que deveria ocorrer o concurso público. Então, eu penso também, da mesma forma que o Ministério Público de Contas, que o tribunal deveria atuar mais nesse caso, realizando fiscalizações e inspeções em loco para verificar aqueles que estão burlando e visar corrigir essas situações. Obrigado, senhor presidente. Queria somente, para ir um pouco além, o conselheiro demonstra a preocupação de que temporários estejam ocupando funções que são afetas a cargos efetivos, né, funções finalísticas da administração, e isso foi uma preocupação que a gente constatou
de fato, diante de defesas apresentadas por gestores nesses procedimentos que originaram as representações, em que nós questionávamos a necessidade de realizar um concurso no município, e a defesa era no sentido de que havia um comprometimento limítrofe da receita corrente líquida, já com despesas de pessoal, e que, por isso, não seria possível realizar o concurso. Mas, quando se avalia a folha do município, a despesa que leva à extrapolação do limite com despesa total de pessoal, ela se dá contemporários. Então, o que acontece, no final das contas, se inviabiliza o concurso, porque se está no limite da despesa de pessoal, mas essa despesa de pessoal é priorizada contemporários. Deixa-se de fazer o concurso para dar continuidade a contratações temporárias, sendo essa a única alegação. Ou seja, ao invés de se converter contratações temporárias em contratos, em admissões de efetivo, põe-se um obstáculo à contratação do efetivo porque se está no limite da despesa de pessoal. Então, é um ciclo. Contrata-se o temporário, inviabiliza-se o concurso por comprometimento no limite da despesa de pessoal, e o concurso nunca vai ser viabilizado, porque o argumento é esse, da ausência de margem. Esse pode ser mais um ponto de controle, inclusive, nas análises das contas de governo, que podem trazer reprovação do gestor, né? É importante, já que o tribunal, desde a sessão de ontem, trouxe, no meu sentir, um divisor d'águas, não somente verificação daqueles tão conhecidíssimos limites constitucionais, mas adentrando as questões outras de posso dizer, igual importância, que é a boa e regular gestão, né, dos recursos públicos, do patrimônio público. Talvez, aí cabe, talvez, acredito que não, mas eu posso aqui até me antecipar, correndo o risco de dizer que deve ser um ponto de controle nosso nas análises dessas prestações de contas de governo. Continua em discussão. Em voto, Excelência. Ao meu sentir, senhor presidente, a evolução desses marcos regulatórios, desses pontos de controle, se dará quando nós estivermos numa situação de maior avanço do sistema de controle eletrônico, que vai nos dar mais velocidade de avaliar os gestores públicos, inclusive com ampliação desses pontos de controle. Nós já estamos com um esforço sobre-humano, tentando julgar as contas dos nossos jurisdicionados, colocando alguns pontos que são possíveis de nós avaliar, porque se nós abrirmos mais o leque de controle, aí é que nós não vamos conseguir julgar nada pelas nossas limitações. Aqui não vai nenhuma crítica nem aos gestores, nem ao corpo técnico, mas nós temos limitações. De forma que eu acredito, quando nós evoluirmos nessa possibilidade de avaliarmos as contas de forma eletrônica, teremos mais velocidade e maior possibilidade de enxergar a gestão como um todo. De forma que essa preocupação que levanta o Ministério Público e Vossas Excelências nessa discussão com relação a esse ponto de controle sendo ampliado, e principalmente, concordo plenamente com o Ministério Público, nós termos uma efetividade na fiscalização dessas folhas de contratados, de concurso público, de até comissionados do município, que nós não estamos alcançando os municípios por nossas limitações. Mas parabenizo e, já antecipando, acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do... Continua em discussão ainda. Agora em votação, já com o voto antecipado pelo Fernando, acompanho também o relator para a admissibilidade e apuração dos fatos. Aprovado, Excelência. Senhor presidente, assim esgoto minha pauta para essa sessão. Senhores conselheiros, no sistema do Ministério Público, eu trago alguns processos. Vou começar com 2 processos tidos por
processo de sancionamento, que, na verdade, ambos eu estou aqui dando notícia do arquivamento. O primeiro é o 17742 de 2011. Esse eu estou dando notícia que está sendo arquivado porque já ele é uma duplicidade. Inclusive aqui o processo traz cópia do acórdão publicado, acórdão 386 de 2016, no processo 17583 de 2011. E sendo assim, o 17742 de 2011, não tem razão de subsistir, por isso está sendo arquivado. O segundo é em virtude de defesa acolhida, é o processo 7874 de 2017, que inclusive aqui conta com a participação do Ministério Público, em que já está com a palavra. Em relação ao processo 7874/2017, a aparecer nos autos do Ministério Público de Contas no sentido do acolhimento da defesa que foi apresentada pelo gestor, pelo que a manifestação é pelo arquivamento, no mesmo sentido, voto do conselheiro relator. Em relação ao 17742/2011, é trazido um fato novo, que não era de conhecimento do Ministério Público de Contas, e sendo um processo que foi aberto em duplicidade, não há outra manifestação, senão também pelo arquivamento. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Fernando Toledo. Acompanho o relator. Então, aprovados. Excelência, trago aqui alguns processos do FUNCONTAS, esse sim de efetivo sancionamento, e já quero avisá-los que, com o plenário, que estou adiando os processos 7350 de 2010, 8013 de 2012, 11902 de 2012 e 14453 de 2010. São algumas verificações que, por acaso, vi a tempo nos autos e que preciso tirar essas dúvidas, por isso eu estou apenas adiando para a próxima sessão desta Câmara Deliberativa. Restando assim o processo 60.516 de 2014, onde eu trago o sancionamento ao gestor do Fundo de Registro do Comércio, à época, pelo não envio da prestação de contas do exercício financeiro de 2013, no seu patamar mínimo de 100 UPFAUs. O processo, apesar de não ter defesa, o gestor ter permanecido inerte, ele tramitou pelo Ministério Público, que se manifestou a respeito. Se Vossa Excelência, eu tenho aqui nos autos. Então, em regra, já concluindo o voto, trago a sanção nestes patamares de mais dispositivos de praxe para que transitado o processo no prazo de 15 dias, faça o recolhimento da crédito do FUNCONTAS, caso não aconteça, alertado do possível encaminhamento para a cobrança executiva e remissão do processo ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência, evolução do gabinete para acompanhamento e verificação de outras providências e publicizar a decisão para os seus efeitos legais, com a palavra o órgão ministerial. Em aparecer nos autos, pela aplicação de multa, mesmo não tendo havido defesa do processo de uma forma diferente do que usualmente se verifica, tramitou pelo Ministério Público e conta com o parecer da 6ª Procuradoria de Contas pela aplicação de multa. O parecer é datado de 2015, me surgiu a preocupação, aquela análise que nós fazemos acerca de uma possível prescrição, mas eu vejo aqui no próprio parecer que o gestor foi notificado em 2014. Então, essa discussão fica superada e eu reitero os termos do parecer 4216/2015 da 6ª Procuradoria. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio Marcel, como vota? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Fernando Toledo. Acompanho Vossa Excelência. Excelência, por derradeiro, trago 2 processos de verificação de legalidade de ato de gestão. Ambos os processos em relação com um convênio
entre Prefeitura, Estado e a Casal. Prefeitura, Estado e a Casal. O primeiro deles é o processo 12777 de 2015, convênio 11 de 2015, cujo objeto, cooperação mútua mediante a cessão de 4 servidores efetivos do ente municipal, visando a implementação do controle operacional da companhia aqui, Casal. Segundo o valor seria assim estipulado. O servidor cedido receberia da concessionária o valor correspondente ao receberia da conveniente, o valor correspondente ao auxílio alimentação, ficando o município cedente do servidor responsável pelo pagamento dos salários e encargos advindos da prestação de serviço. Aqui é o convênio celebrado entre a Casal e a Prefeitura Municipal de Campestre, tendo sido servidores cedidos Jailton Lir da Silva, Edmilson Malaquias de Lima, Mário Cícero Nunes Júnior e Elton John Carlos da Silva. Duração do convênio é de 12 meses, que teve seu estado publicado em 20 de outubro de 2015 no Diário Oficial do Estado. A participação no Ministério Público nos autos, o Gabinete dos Auditores também participa nos autos com parecer do, acho que não teria problema hoje, doutor Alberto Pires, em que o Ministério Público opina pela regularidade e o Gabinete dos Auditores pela regularidade com ressalva, sugerindo que nos futuros ajustes seja posta a indicação dos normativos vigentes que verse sobre a sessão dos servidores do ente cedente e que, por se tratar de norma local, que tal regulamento seja trazido aos autos para análise da Corte. Seja dado ciência ao município de Campestre também a Casal a respeito, através de seus representantes, e a publicidade nos autos. Eu trago o voto para que possamos, com base nas manifestações e na documentação contida nos autos, que se julgue procedente ao registro e ou anotação do convênio antes aqui declinado, com as ressalvas aqui antes postas para os seus efeitos legais. É como voto neste processo e no outro processo, no 13977 de 2015, um convênio, um acordo de cooperação sem número, cujo objeto é a execução de ações com o fim de promover a reintegração social de reeducandos do sistema penitenciário alagoano que estivessem cumprindo a pena no regime semiaberto e aberto, por meio de atividades produtivas nos termos da Lei de Execução Penal e demais disposições legais que regulam o trabalho do apenado. O valor, a Casal ficaria responsável pelo repasse mensal de um salário mínimo vigente, acrescido de auxílio alimentação e transporte para cada reeducando através do depósito em conta bancária individual, bem como assume os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários. Aqui, como já foi dito, é um convênio, um acordo de cooperação feito entre a Casal e o Estado de Alagoas por intermédio de sua Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, cujo prazo de duração seria 4 anos, com o extrato contratual publicado em 24 de novembro de 2015 no Diário Oficial do Estado. O Ministério Público atua no feito, assim como o Gabinete dos Auditores, onde traz algumas ressalvas. O Ministério Público também entendeu pela regularidade do ajuste e o Gabinete dos Auditores opinou pela regularidade com ressalvas, sendo elas que faça constar o tipo e o percentual de vagas de trabalho a ser disponibilizado, considerando o total de vagas existentes na companhia, que se informe da rubrica orçamentária, na verdade, apta, a suportar a vigência, já uma vez que esse contrato ultrapassa um período financeiro,
celebração do contrato de trabalho individualizado com cada reeducando, observando o regulamento da CLT nos casos em que couber. Eu aqui tenho uma pequena reserva quanto à questão do regulamento da CLT ao trabalho do apenado. Eu aqui tenho uma dúvida que não sei se aplicaria ou se aplicaria integralmente, mas como aqui tem uma ressalva nos casos em que couber, eu acabei adotando. Então, eu assim também trago o voto para que julguemos procedentes a registro e anotação desse acordo de cooperação mútua, com as ressalvas aqui anteexpostas para os seus efeitos legais, publicizando a decisão. Nesses dois processos, são esses meus votos e passando a palavra ao órgão ministerial sobre ambos. Nos dois processos relatados, houve manifestação escrita parte do Ministério Público de Contas, pelo que eu me atenho a reiterar os termos dos pareceres exarados pelos procuradores naturais em ambos os casos. Em discussão e votação, como vota o conselheiro Sérgio Maciel? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente, em ambos os processos. Como vota o conselheiro Fernando Toledo? Acompanho Vossa Excelência também nos dois processos, senhor presidente. Aprovado. Excelência, assim, findando a minha pauta, e o conselheiro Fernando Toledo, como foi convidado para o quórum, provavelmente não tem pauta para a sessão de hoje. Assim, está encerrada a sessão. Mais uma vez agradeço a presença do conselheiro Fernando para o nosso quórum e, terminada a sessão, está franqueada a palavra para quem queira fazer uso. Não tendo, encerrada em definitiva a sessão, convidando Vossas Excelências e talvez até com um futuro convite do Fernando para a participação da próxima sessão desta Câmara Deliberativa. Muito obrigado, senhores.